Profética para a nossa vida. E antes de iniciarmos a palavra do Senhor nesta noite, eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado e já profetizasse que Deus tem uma cura. Diga: Deus tem uma libertação. Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida. E nesta noite, você veio aqui para tomar posse de algo diferente que Deus tem para você. Amém. E agora dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Queridos, durante toda a semana, eu estive conversando com o Espírito Santo, buscando de Deus uma palavra para edificação, para restauração, para cura, para transformação de vidas. E o Senhor me levou para o texto de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 17. Obrigado, minha querida, que Deus abençoe. A palavra de Deus, NVI, tá, viu, irmão Juliano, que estiver aí, versão nova internacional, NVI. Queridos, eu chamo a sua atenção para o que vai ser transmitido, porque talvez a sua versão seja um pouco diferente, embora a sua versão vai ser útil também para a sua edificação. Mas se você quiser acompanhar a versão que eu estarei usando, vai ser projetada na nova versão internacional. O versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, a menina disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta, o homem de Deus que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O versículo diz assim: o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Diga comigo: Deus é capaz de dar vida, mas também de dar morte. Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão,
sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abaná e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe dizes, para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e sua pele se tornou como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem eu sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, eu me dobro diante da tua santidade, pedindo a Deus que o teu Espírito Santo venha mover profeticamente e poderosamente no ambiente deste culto. Venha, ó Deus, ministrar poder de cura, de libertação, poder de transformação, poder de glorificação do nome do Pai através das grandes obras que o Senhor possa fazer nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu peço, fale, que eu fique atrás da sua cruz, Mestre Jesus, e que o Senhor tenha toda a autoridade para expor a sua vontade à tua igreja. Em nome de Jesus eu oro, amém. Queridos, no ano de 1997, o Senhor me transportou da cidade de Paranaíba para a cidade de Dourados. E antes de iniciar as aulas, porque o Senhor me levou para realizar o seminário, antes eu já tinha tentado fazer um seminário, curso aberto, mas eu não contentei com aquele curso muito pobre. E eu falei para o meu pastor, eu quero fazer um estudo e me aperfeiçoar para dar o meu melhor para o Senhor. E meu querido, chegando ali na cidade de Dourados, uma irmã missionária, uma irmã profética, uma mulher de oração, me chamou para fazer algumas visitas. Inclusive eu visitei Coronel Sapucaia, várias cidades ali da região sul do nosso estado. E também fui até a cidade de Itaúm, a convite desta irmã. E ali, antes de iniciar o seminário, eu comecei então um trabalho para o Senhor na Igreja Batista do Centenário, ali naquele distrito de Dourados. E ali, trabalhando todos os finais de semana, porque eu estudava em Dourados, Itaúm ficava a 65 quilômetros de distância de Dourados. E todo final de semana, pegava a minha família, colocava num Corcelzinho 2, bem velhinho, já caindo das latas, e ia para aquele local para ser o canal de bênção de Deus para as famílias daquele lugar. E depois de fazer um trabalho abençoador, o Senhor me mostrou uma família que tinha uma lepra, uma família que enfrentava o poder de Satanás.
E aquela família, por tradição, era muito católica e rejeitava a palavra de Deus. Era uma família de paraguaios. Um senhor chamado Isabelino trabalhava com um pecuarista que tinha uma grande fazenda bem divisa ali com o distrito, e ele tinha confinamento, e Isabelino era responsável pelo tratamento do gado em confinamento. Isabelino era muito trabalhador, mãos rachadas, tanto calejada, tinha já 7 filhos naquela época e era alcoólatra. Todo final de semana ele bebia e espancava a esposa e às vezes batia até nos filhos. E praticamente quase todo final de semana ele posava na cadeia e depois no outro dia o soldado que cuidava ali daquele destacamento liberava ele antes das 7 horas para ele já ir para o trabalho. E queridos, chegando ali naquela cidade, então eu procurei aproximar daquela família, mas aquela família odiava crente. E aquelas 7 crianças, Maria mais velha, tinha mais ou menos de 8 a 9 anos, era uma escada, menininho, pequenininho. Maria eu acho que já tinha uns 10 anos. E aí eu falei com aquelas crianças, falei, olha, eu gostaria de orar pela sua família, pela sua casa. E aí aquelas crianças falaram, olha, o papai não aceita entrar dentro de casa. Eu falei, não quero entrar, vamos fazer o seguinte, vamos orar aqui debaixo desse pé de manga. E todo final de semana eu comprava bala e levava bala para aquelas crianças, e ali toda semana eu expunha o nome, o poder de Jesus para aquelas crianças. E todas as vezes que eu perguntava qual é o objetivo, o que vocês querem que Deus faça na vida de vocês, as crianças pediam e a Maria chorava e falava, eu gostaria que Deus libertasse meu pai da bebida alcoólica e salvasse a minha casa. Meu querido, minha querida, eu continuei ali orando com aquelas crianças e procurava aproximar da casa, mas infelizmente as portas eram fechadas para mim. Mas um dia, antes ainda do almoço, depois da escola bíblica dominical, eu fui na casa de uma irmã, fazer uma visita na casa de uma irmã. De repente sai aquele baixinho e olha para mim e diz, missionário, missionário, eu gostaria de falar com o senhor. Aí eu olhei, ele estava com uma garrafa de pinga na mão assim. E eu glorifiquei a Deus e comecei a orar e agradecer a Deus. E queridos, quando eu cheguei ali de frente daquele homem, ele embriagado, ele falou, missionário, eu quero te agradecer, porque você tem falado de Jesus para os meus filhos. Eu sou católico, sou coroinha do padre, mas o Senhor mostrou que o Senhor ama meus filhos. O Senhor pode orar com eles. Aí eu abracei com ele e falei, eu quero também orar por você. Eu já tenho orado por você. Você permite? Ele me abraçou e começou a chorar e molhou toda a minha roupa com aquele bafo de pinga. E nós oramos. E aí Deus foi abrindo as portas, queridos, e Ele preparou oportunidades tremendas, que de repente eu já estava ali no ambiente daquela casa, pregando a palavra de Jesus, mas a esposa do Isabelino, a irmã esqueci o nome dela. Como que chamava lá, Marta? A irmã Emiliane. Aquela mulher, todas as vezes que ela via eu chegando na casa, ela ia para o quarto e olhava em mim com uma cara de endemoninhada. Mas aos poucos, eu fui testemunhando do poder de Jesus de curar, de libertar. Aquela mulher já começou a olhar para meu rosto com um semblante de esperança. E aí eu fiz um desafio, convidei eles para ir na igreja e eles sempre diziam, um dia eu vou. E um dia chegou toda a família, todos os filhos, e o Isabelino chegou para o culto. E chegou completamente embriagado. Mas queridos, no primeiro tópico, aquele homem quando ouve a palavra de Deus,
Quando o Senhor começa a dizer: olha, eu tenho poder para te libertar, e eu tenho poder para mudar a sua história, e se você quiser, eu posso fazer isso por você. Ele levanta e traz toda a família e vem para a frente. E meu coração pulava de alegria. Mas de repente a igreja... Eu falei: por que vocês estão rindo? O Deus de vocês está morto? O Deus que eu sirvo, Ele cura qualquer tipo de lepra. Este homem pode até estar embriagado, mas o Espírito Santo que trouxe ele aqui não está. Não foi muito tempo, nós batizamos 3 pessoas daquela família. E hoje, para a glória de Deus, nenhum membro daquela família não recebeu o poder transformador de Jesus na sua vida. Queridos, nesta noite, o Senhor traz uma revelação da condição da nossa sociedade. A nossa sociedade, infelizmente, está leprosa, como estava o meu amigo, meu irmão Isabelino. A nossa sociedade, começando pelo cenário político, chegando ao mais simples ambiente da família, a nossa sociedade está enfrentando, irmãos, o poder satânico trazendo a lepra para a cultura da nossa sociedade. A mídia tem trazido o poder de Satanás para dentro da nossa casa, preconizando uma vida promíscua fora do projeto de Deus, que eu chamo isso de lepra espiritual. E meu querido, o Senhor nesta noite, Ele tem uma palavra poderosa para mim, já falou comigo e também para você e para sua família. Eu poderia dar vários temas, o Senhor revelou ao meu coração para essa mensagem. Então a história de Naamã nos ensina lições poderosas, que se nós aplicarmos ela, as lições da nossa vida, na vida da nossa família, vai acontecer cura, vai acontecer libertação, vai acontecer coisas extraordinárias no nosso coração. Queridos, vamos citar alguns temas que o Espírito Santo até revelou ao meu coração. O poder de testemunhar sobre o poderoso nome de Deus. Eu poderia preparar um sermão dizendo: pelo poder de Deus nós conquistamos batalha sobrenatural. Pelo poder de Deus nós recebemos cura. Pelo poder de Deus nós somos transformados. Eu poderia até usar esse tema, mas não era isso que Deus queria falar. Eu também poderia usar o seguinte tema: um homem abençoado por Deus, ele tem grandes vitórias. Ele recebe cura, ele recebe direção, ele recebe milagre na sua casa, ele recebe o poder de Deus na sua casa. Mas Deus me levou ao tema aprendendo com a história de Naamã. Diga para a pessoa do seu lado: esta noite, vamos aprender com a história, com a cura de Naamã. Queridos, vejamos algumas lições. Tirei 4 lições que serão muito, mas muito abençoadoras, se nós a entender, se nós aplicar cada uma dessas lições na nossa vida, vai ser poderosamente transformadora. Primeira coisa, irmãos, que eu extraí do texto, que o texto revela, que o texto traz para nós nesta noite, é que a história de Naamã ensina que somente Deus tem poder para nos libertar de qualquer coisa contrária à vontade dele. Somente Deus tem poder para libertar você. Somente Deus tem poder para libertar a sua casa. Somente Deus pode te dar a salvação. Somente Deus pode te curar. Queridos, nós temos nos primeiros 8 versículos a narrativa bíblica que diz que Naamã era comandante do exército da Síria. Era uma pessoa respeitada, ele era honrado pelo seu Senhor, e por meio dele o Senhor já tinha dado vitória àquele país, àquela nação. Mas sem a obra de Deus, do Deus de Israel, sem a obra do seu Deus, do nosso Deus, ele não pôde alcançar a sua cura. Portanto, meu querido, a palavra de Deus revela para mim e para você nesta noite, que não há nada impossível para o Senhor, que não há nada que possa impedir o agir de Deus, e Ele tem um milagre sobrenatural para mim, para você, para a sua família nesta noite. Meu querido,
A palavra de Deus lá naquele texto diz que esse grande guerreiro ficou leproso. Queridos, parece que quando está tudo bem, nós não preocupamos com o nosso futuro e talvez nem com o nosso presente, com a nossa dedicação a Deus. Aquele homem já tinha conquistado vitórias na vida dele, o Senhor já tinha abençoado ele, ele não esperava, mas de repente, ele ficou leproso. Meu querido, há uma grande revelação de Deus aqui. Abra um parágrafo aqui para uma revelação do Senhor. Meu querido, talvez você está vivendo uma vida de comodidade, uma vida de segurança, brincando até com a palavra de Deus, não levando as coisas de Deus a sério, mas, meu querido, pode acontecer de surgir uma lepra inesperada, um problema, uma situação, porque neste caso, a situação gerada tinha o propósito de que o nome do Senhor fosse glorificado, de que o nome do Senhor fosse testemunhado, ali na terra dos sírios, dos assírios, como também na terra de Israel. Então, queridos, esse grande guerreiro ficou leproso. Ele não era leproso. A sua lepra é a revelação da necessidade de cada um de nós. Talvez você já esteja vivendo uma lepra. Não sei qual é a sua dor. A irmã Soledade sempre pregou nesse texto dizendo, eu não tenho como saber qual é a sua dor, qual é a sua lepra, mas eu sei que o diabo trabalha toda hora para colocar uma lepra na sua vida, no ambiente da sua família. E meu querido, minha querida, eu gostaria que você se colocasse no lugar de Naamã. Naamã tinha uma lepra, um grande guerreiro, mas ele não ficou parado. Então, queridos, o versículo 2 diz assim, ora, as tropas da Síria, as tropas sirianas da Síria, havia atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Meu querido, aqui nós temos uma grande lição. E aqui faz eu contar no dedo os dias da semana. Aqui faz eu perguntar que tempo eu tenho investido para testemunhar de Jesus. Que tempo da minha vida tem sobrado para falar do poder de Jesus? Queridos, aqui nós aprendemos sobre a importância de testemunharmos, de falar do poder transformador de Jesus para as pessoas à nossa volta. Queridos, aqui vem a grande revelação de Deus sobre a grande necessidade da igreja acordar para um tempo de evangelização, para um tempo de ministração da graça e do poder de Deus, para que as famílias que estão lá no mundo, as famílias que estão leprosas, possam tomar posse da graça e da misericórdia de Deus. E queridos, uma das grandes revelações espiritual com referência a essa grande verdade, é que quando isso é pregado nos púlpitos, quando a igreja é despertada para a grande missão, todo o inferno se levanta contra a igreja, com um projeto, com um propósito de dizer, igreja, eu não vou deixar, eu não vou permitir, você vai ficar amarrada, você é minha, você vai se ocupar com outras coisas, mas a missão de evangelizar você não vai fazer. Meu querido, acontece o seguinte, aquela menina traz um despertamento para mim. Aquela menina desperta a cada um de nós nessa noite para a grande importância de nós ocuparmos tempo com a pessoa ao lado da nossa casa. A pessoa que trabalha junto conosco. Então nós aprendemos o valor do testemunhar, o valor de dizer sobre o poder do nome de Jesus que nos ordenou, que nos mandou fazer discípulos. Queridos, eu fico imaginando aquela menina, talvez 10, 11 anos, 12 anos, olhando para sua senhora chorando.
e ouvindo as conversas lá no fundo sobre a enfermidade, e aí ela chega e pega no ombro da sua senhora e chacoalha aquela senhora e diz: minha senhora, lá em Israel tem um Deus que eu sirvo, tem um Deus que a minha família serve, tem um Deus que o meu povo serve, que se o seu marido for até ele, o profeta deste Deus vai curar ele. E queridos, o nosso entusiasmo para a obra de Deus tinha que ser como daquela menina. Nós tínhamos que sentir no nosso coração esse pulsar forte, esse desejo forte, de realmente entrar no campo de batalha, aonde Satanás está semeando a praga da sua lepra no ambiente da sociedade. E queridos, aquela menina com muito entusiasmo falou do poder de Deus. Sabe o que aconteceu? Versículo 4, põe aí para mim, Juliano. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita disseram. Queridos, uma menina de 10, 11 anos, 12 anos, convenceu, disse Naamã, versículo 7, versículo 4. Naamã foi contar, Naamã foi dizer lá para o seu patrão, seu chefe, seu rei. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que pelo poder do Espírito Santo atuando na nossa vida, como atuou na vida daquela garota, o Espírito Santo levou aquela menina a convencer aquele leproso a buscar, a confessar e testemunhar junto ao seu rei a sua ajuda. Meu querido, Naamã não era judeu, não era crente como nós, mas ele acreditou na versão de uma menina. E Deus o encorajou. Deus, através do seu infinito plano salvífico, encorajou Naamã. Então ele foi contar ao seu rei. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus trabalhou no coração daquele rei. Versículo 5, Juliano. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo, conforme nós já lemos, prata, até 10 mudas de roupa. Queridos, glória a Deus. Queridos, quando eu lembro do Isabelino, quando eu lembro de muitas almas que o Senhor já me usou para libertá-las do poder de Satanás, às vezes eu choro. Hoje eu liguei lá em Itaú, não aguentei, quando eu estava esboçando esse sermão, e eu liguei para saber o número do Isabelino, que eu queria conversar com ele. Pelo que eu sei, eu não encontrei o número, mas pelo que eu sei, até hoje, todos os dias ele tem o culto no lar junto com seus filhos, com aqueles que ainda estão em casa, porque a maioria já casaram. Todos os dias eles se reúnem para adorar e falar do amor de Jesus. Queridos, o testemunho do poder de Deus pode contagiar não só o coração de um homem, mas de um rei e de um palácio. O rei da Síria, que também não era judeu, foi contagiado por aquele testemunho, foi contagiado por aquela palavra poderosa e acreditou, que escreveu uma carta para o rei de Israel, dizendo: eu quero que você cure o meu oficial. Meu querido, então nós aprendemos que o testemunho é poderoso, mas só o testemunho que você está presenciando nesta noite não é o suficiente. É necessário também que pratiquemos algumas ações. E o texto de Naamã nos ensina que para o milagre acontecer, eu preciso agir, você precisa agir. O rei da Síria mandou o seu general com uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu levando a carta do seu rei. E o versículo 6 diz assim: a carta que levou ao rei de Israel dizia:
junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Queridos, isso traz o ensinamento que nós temos que agir com fé. A carta expressava a convicção de fé, ele acreditava sobre a cura do seu oficial, por isso ele escreveu para que o cures da lepra. Queridos, nós encontramos no texto, no versículo 7 até o 9, uma atitude assustadora. No versículo 7 diz assim: o rei de Israel, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes. Queridos, rasgar as vestes naquele tempo real era uma atitude de medo, de covardia, de assombro, de espanto. Então o rei de Israel, em vez de confiar no Deus que é o Deus do povo de Israel, ele rasga suas vestes. E ele cria agora argumentação, dizendo que ele não era Deus e que ele não podia conceder vida e nem morte. E ainda ficou desesperado, achando que aquilo era um motivo de desentendimento entre a Síria e o povo de Israel. Meu querido, mesmo nós sendo o povo de Deus como era o rei de Israel, nós podemos ter momentos de fraqueza espiritual na nossa vida, e nós podemos cair na cilada de Satanás e esquecermos do poder do nosso Deus, e muitas vezes começarmos a agir com a nossa força, com a nossa sabedoria, deixando a obra poderosa e melhor e mais fácil de Deus acontecer no ambiente da nossa vida, da nossa família. Queridos, quantas pessoas estão como o rei de Israel, já duvidando do poder de Deus, dizendo: não dá mais, eu vou parar por aqui, não vou seguir mais, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar a minha fé, porque já não dá mais, eu prefiro o mundo do que a igreja. E meu querido, graças a Deus, os projetos de Deus jamais podem ser impedidos. No segmento do texto nós aprendemos que ninguém pode interromper o projeto de cura, o projeto de bênção de Deus para aqueles que confiam nele. O versículo 8 revela isso que eu estou dizendo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por quê? Por que você sujou suas calças? Por que você duvidou do poder de Deus? Por que você não acreditou que há um representante do Deus eterno aqui na sua terra? Envia o homem de Deus a mim, a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 8. Versículo 8 diz lá, vamos ver, está aí, né? Versículo 8 diz bem lá no final, porque porque rasga a mensagem, saberá que, lá no finalzinho, saberá que há um homem de Deus, um representante de Deus aqui na terra de Israel. Queridos, que palavra forte e poderosa. Eliseu manda para o rei, dizendo: olha, o profeta, o representante de Deus está aqui para abençoar o seu reinado, para abençoar a sua família. Queridos, o Senhor Jesus, o grande profeta, o Senhor de nossas vidas, não só profeta, mas o Deus eterno, Ele está por meio do Espírito Santo sendo representado aqui neste lugar, nesta noite, para trazer cura, para trazer milagre, como Ele mandou ao rei, dizendo ali, Eliseu manda dizendo: por que você rasgou as suas vestes? O Espírito Santo de Deus diz: não rasga as suas vestes, não quebre aí as coisas dentro da sua casa, não tome decisões, mas busque em mim o poder. Eu tenho a cura, eu tenho o milagre, eu tenho a resposta para a sua vida. Queridos, eu creio que Deus usou a lepra de Naamã para despertar fé. Eu creio que Ele pode até estar usando algumas situações de aperto na sua vida, comparado à lepra, para despertar a sua fé. Quando disse Eliseu: envia o homem a mim, e ele saberá que é um profeta em Israel. Queridos, Deus está te convidando para vir até Jesus Cristo.
Mateus 11, versículo 28 e 29, Jesus disse: vinde a mim você que está leproso, vinde a mim você que está cansado desse mundo de trevas, vinde a mim que eu vou te aliviar. E queridos, se você pensa que está terminando o sermão, segundo tópico, a história de Naamã nos ensina que Deus não olha para a sua posição social. Queridos, quando eu olhei para esse texto e o Espírito Santo revelou essa grande verdade, eu fiquei tão feliz de saber que Deus não olha aqui para a condição financeira, que Deus não olha para a classe social, se é um professor, se é um analfabeto, mas Ele olha para o coração. O versículo 5 e 9 fala que, do versículo 9 e o 10, fala que Naamã usou todos os seus bens, seus cavalos, carro, e parou a casa de Eliseu. Mas Eliseu enviou um mensageiro, versículo 10. Eliseu não olhou nem para que tipo de veste, se ele estava com veste real ou de um soldado de guerra. Ele mandou Geasa. Ele não olhou para a posição social. Queridos, a grande lição: Deus ignora o que nós temos, mas não ignora o nosso coração, não ignora a nossa fé. Queridos, Naamã esperava uma recepção calorosa do profeta, mas ele foi ignorado. Deus não olha para o que você tem, nem mesmo para o que você quer ou até deseja pagar pelo milagre que você tanto espera, mas Ele quer realmente que você creia, que você ame, que você dedique a sua vida a Ele. Foi rápido, né? Terceiro tópico. A história de Naamã nos ensina que Deus é misericordioso para os humildes de coração. Queridos, do versículo 11 até o versículo 14, nós vemos ali a indignação de Naamã. Ele ficou indignado por causa da condição do rio, porque o profeta Eliseu não veio ali, fez uma oração de pé, de olhos fechados, talvez pulando e gritando, e passasse a mão. Não, nada disso aconteceu. E agora, rio Jordão, um rio sujo, tem que mergulhar naquele rio sujo. Queridos, o versículo 12 fala que não são os rios de Abaná e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora furioso. Meu querido, quantas pessoas estão orando e não tendo paciência para esperar o milagre de Deus acontecer? Quantas pessoas estão também rejeitando os requisitos que o Senhor propõe, que o Senhor exige para que o milagre possa acontecer? Vida de santidade, vida de consagração. Queridos, mas graças a Deus, os servos de Naamã lhes disseram: meu pai, se o profeta não tivesse pedido para o senhor cortar madeira com machado, quebrar pedra, coisa difícil, o senhor não faria. Mas agora o que ele pediu simplesmente é mergulhar no rio. Queridos, Deus não está preocupado se você tem que quebrar pedra, se você tem que dar oferta, Ele não está preocupado com isso. A única coisa que Ele quer é que você mergulhe pela fé no rio que Ele te indicou, que é o rio do Espírito Santo, que é o rio da graça, que é o rio da bênção. E assim ele desceu ao Jordão, no versículo 14, e mergulhou 7 vezes. Lembro muito das pregações da irmã de Soledade aqui, que ela disse: mergulhou pela primeira vez e olhou no braço, e se ele saísse correndo. Mas ele mergulhou a segunda, mergulhou a terceira, a quarta, até a 7ª vez. Somente na 7ª vez é que o Senhor realizou o milagre. Queridos, a nossa fé, a nossa obra para com Deus, o nosso relacionamento com Deus precisa ser perfeito e completo, e não pela metade, para que realmente o milagre de Deus aconteça na nossa vida. Queridos, a atitude daquele homem de humilhar traz também um grande ensinamento para nós. Muitas vezes nós subimos no nosso orgulho, na nossa vaidade,
E não queremos andar debaixo da submissão do Senhor, submissão da liderança da igreja, submissão ao ministério pastoral, submissão à vontade do seu patrão, à vontade do seu pai, submissão à vontade do seu esposo. Queridos, muitas vezes nós estamos perdendo bênçãos maravilhosas porque não queremos humilhar. Queridos, o Rio Jordão era muito sujo, ele tinha razão. Só através de um espírito de humildade é que um homem desceria ali para mergulhar 7 vezes. Juliano, por favor, pega para mim Jó capítulo 5, versículo 11. Meu querido, minha querida, enquanto nós estivermos em cima, no pedestal do nosso orgulho, jamais Deus terá autoridade e liberdade para operar milagres sobre as nossas vidas. Os humildes, Ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Queridos, eu acredito que Naamã pranteava na presença de Deus, que Naamã e sua família passavam às vezes a noite chorando, às vezes ele tinha até vergonha daquela lepra, não tirava a sua farda em nenhum momentos, mas na hora que foi chamado para ficar na presença de Deus, ele se desnudou. Ele quebrou todo o seu orgulho e com o coração quebrantado, ele experimentou o grande milagre de Deus na sua vida. E para terminar, a história de Naamã me ensina que a história de Naamã nos ensina que nunca podemos pagar pelas bênçãos que Ele tem para nós. Versículo 15. Naamã e toda a sua comitiva voltou depois de ter a pele como de criança. Eles voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei, irmãos, que conversão linda. Agora sei que não há nenhum Deus em outro lugar senão o Deus de Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Queridos, o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. E embora Naamã insistisse, ele recusou. Meus queridos, vamos tirar algumas lições. Eliseu rejeitou recompensa pelo trabalho de Deus na vida de Eliseu, rejeitou recompensa pelo trabalho de Deus na vida de Naamã. Mas será que é isso que nós temos contemplado nos dias de hoje, em muitas igrejas aqui na face da terra? Será que em vez de rejeitar, as igrejas não estão invertendo, usando até esse texto para dizer que você tem que ofertar, que você tem que contribuir para que o milagre aconteça? Queridos, uma grande lição nós tiramos aqui desta revelação: nós não podemos cobrar e também não devemos pagar nada para Deus, porque tudo que Ele faz é de graça recebeste, de graça dai. Então, queridos, o versículo 17, 2 Reis, para terminar: e disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocausto, ou seja, prestará culto, prestará sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Meu querido, eu chego à seguinte conclusão: as lepras que o mundo está enfrentando hoje, que talvez você está enfrentando, revela a nossa necessidade do poder libertador de Deus sobre a nossa vida. O poder curador de Deus, o poder salvador que há no nome de Jesus. Somente em Deus as nossas necessidades, tanto físicas como espirituais, são supridas. E queridos, Deus sempre se mostrou e sempre vai mostrar a sua misericórdia aos humildes, aos que independentemente da sua classe social e de grupo étnico, se prostra diante da sua santidade, com humildade de coração e fé, para declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva.
E se você precisa de um milagre, se você está aqui nesta noite e deseja tomar posse de um milagre de Deus na sua vida, faça como Naamã. Mergulhe no rio de Deus. Mergulhe no rio de Deus. Te convido você para ficar de pé. Põe a sua mão no coração, não vou chamar ninguém aqui à frente. Põe a sua mão no coração e comece a fazer uma declaração, como Naamã fez uma declaração: olha, eu estou com lepra, a minha lepra mancha a minha pele. E aí você agora começa a declarar o que tem te incomodado, o que tem trazido tristeza para sua família, tristeza na sua casa. Começa a dizer: Senhor, eu sou como Naamã, eu estou aqui no seu rio e eu quero um milagre, eu quero a sua bênção, Senhor. Eu preciso da operação, papai querido, do teu Espírito Santo, curando certa área da minha vida, libertando-me do poder de algum vício, de alguma influência. Pai, em nome de Jesus Cristo. Papai querido, como o Senhor manifestou poderosamente ali, através das águas do Rio Jordão, que tipifica, ó Deus, o poder do teu Espírito Santo. Ó Deus, neste momento eu peço a manifestação gloriosa do teu poder, da tua santidade. Libera do teu Espírito Santo neste lugar para curar vidas nesta noite, Senhor. Ó Jesus amado, venha manifestar a tua doce presença que cura, Senhor. A tua doce presença que liberta, Senhor. A tua doce presença que gera paz. A tua doce presença que gera, ó Deus, vida. E ó Deus, repreende todo o poder de morte, todo o poder do pecado, Senhor. Ó Deus, vai visitando agora a sua igreja santa, a sua noiva. E ó Deus, começa agora, Senhor, uma forte batalha espiritual contra a força das trevas, todo o poder do mal, Pai, e repreenda pelo poder do nome de Jesus a lepra agora, Pai. Cura a lepra, Pai. Eu não sei o nome, não sei o tipo, mas eu sei o que o Senhor pode curar. E em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, porque pela fé eu posso ver o Senhor abraçando cada ovelha. Pela fé eu já vejo o teu Espírito Santo fazendo uma grande obra. Eu posso presenciar o teu amor, ó Deus, se manifestando na vida desta igreja. E em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque os Naamãs que entraram neste lugar já não são mais leprosos, já têm a pele purificada, já têm a alma purificada. E em nome de Jesus, ó Papai querido, muito obrigado por cada vida que recebeu o milagre nesta noite. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus.